Paz de Cristo a todos. Permito-me algumas observações acerca do sexto domingo do tempo comum, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 17 ao 26. Então Jesus, depois de chamar os seus discípulos, eles fazerem a opção dessa vinculação com a pessoa dele, assim, querendo, né, justamente ter parte com o Senhor, esta vida com o Senhor, Jesus vai justamente fazendo uma série de boas ações, e ele vai escolher ali, vai à montanha e vai chamar, por assim dizer, escolher, eleger os seus discípulos, aqueles então que vão conformar a existência a este novo plano de Deus. E o texto então coloca que ele vai descer com eles da montanha, no versículo 17, e o texto dá a ideia então de que Jesus vai passar desta montanha, ou seja, de algo alto para o baixo. Mas o que seria esta, por assim dizer, esta baixeza? Como se ele colocasse no nível que eles estão. E o texto vai dizer que ele fica então num lugar plano, né, como se fosse um platô, para dizer desse ambiente geográfico baixo. Então, assim, o Evangelho vai dizendo que está faltando as alturas, né? A elevação da existência. Como Moisés recebe a lei na montanha, essa comunicação, o plano de Deus, e depois ele desce a planície, e ali ele se depara que o povo havia feito, né, bezerros de ouro, né, como se afastasse do plano de Deus. Então o evangelista vai nos colocando justamente esta ideia de algo baixo que está faltando o elevado. O texto diz, né, que uma grande extensão, né, de pessoas, né, ali com os discípulos, né, os seus aprendizes, dizendo, né, que vinham então gente de várias estruturas, né, da Judéia, do centro religioso, da costa rochosa, de Tiro, de Sidônia. Então, gente de vários modos. E eles vinham justamente para ouvir a palavra, ouvindo, né, aquilo que através daquilo que Jesus oferece, a palavra, então, e vão sanando as suas enfermidades, né, como algo físico, crônico, e também aquilo que é espiritual, que eram atormentados, né, forçados, como coagidos por esses espíritos impuros, no sentido deste contraditório. E eles então ficavam livres, ficavam bons, né? E todo o povo, diz o texto, que procurava tocar na pessoa de Jesus, mas como que puxar dele, pegar dele, né, tirar algo dele, porque diz que ele tinha a capacidade, né, ou seja, saía dele uma força, né, partia da pessoa dele esta força. E assim então Jesus vai fazer uma reflexão que a gente pode pensar da seguinte forma, que dá a entender que nesse tirar de Jesus, como que além de buscar o bem para o corpo, para a alma, há de se ansiar pela vida abençoada, a vida plena, que não se reduz simplesmente o quê? Aos bens, ao bem imediato, né? Ao sentir-se bem, né? Estar bem é uma graça, mas há de se buscar a plenitude do bem, né? Então, um bem que não se restringe a um ato, porque esse bem ele pode justamente aprisionar, tornar a pessoa aprisionada. Uma pessoa que faz o bem sem a graça de Deus, ela pode levar à humilhação
do outro. E aquele que busca somente algo bom, mas sem participar da natureza, da graça de Deus, isso também pode fazer com que a sua vida ela se torne uma busca, uma obsessão e até mesmo uma espécie de revolta pelas coisas. E o evangelista coloca algo muito interessante que Jesus então ergue. Então Jesus está num nível tão baixo, né? Então isso de tirar, querer o bem pelo bem, a coisa pela coisa, que o evangelista diz que Jesus como que coloca o olhar no alto, né? Aos discípulos, como se ele constatasse justamente esta gravidade. E aí ele vai dizer, né, da expressão grega makaroi, que dizemos, né, que é abençoado, mas é mais do que abençoado, no sentido de uma existência tão plena que como se pudesse ser invejada. E aí Jesus vai usar essas expressões, né, 4 expressões daquilo que se deve mais desejar na vida e 4 expressões daquilo que a pessoa deve fugir delas. E a primeira coisa que Jesus coloca, né, é justamente esses pitocói, né, ou seja, esses pobres. Jesus vai dizer, né, então, mais feliz é aquele que é carente, ou seja, aquele que não tem nada, por assim dizer, não pode fazer algo por alguém, né? Ele precisa, como se ele precisasse de tudo, mas ele o faz em vista o quê? Do reinado de Deus, ou seja, a orientação de Deus. E aqui Jesus coloca, né, que expõe que é mais feliz aquele porque algum motivo não pode fazer o bem do que aquele que é capaz de perverter o bem. Então a pessoa que ela vendo a necessidade de alguém, ao invés de agir no ato puro para comunicar o bem àquela pessoa, ela daquela necessidade ainda consegue extrair, retirar daquela pessoa e daquela situação aquilo que deveria ser expressão da graça, aquilo ainda se torna uma situação ainda de dois miseráveis. E Jesus continua dizendo, né, abençoados, né, ou seja, plena graça, vocês que agora têm de fome, ou seja, aqueles vocês que no sentido de fome não somente de alimento, mas aqueles que desejam, né, o que é bom, porque sereis fartos, ou seja, a pessoa não se deixar iludir com a saciedade, que as coisas podem realmente saciar totalmente a existência humana. Depois ele diz, plenos são vocês que nesse tempo exato vocês choram, que nos lembra Raquel, que chorava e não queria ser consolada, justamente porque ela, o consolo seria simplesmente aceitar que seus filhos foram mortos, mas ela não quer aceitar isso. E por isso que a consolação vem justamente o que? De Deus, que não é um apaziguamento, mas é a retomada da eternidade. E diz, né, porque vocês serão então alegres, né, a expressão do grego é justamente isto, né, adrir, né, a pessoa será a expressão da verdadeira felicidade. Depois Jesus coloca, né, plenos de graça, sereis, né, tantos de vocês, quando acontecer o que? Acontecer o que? As pessoas com consciência, né, os homens, vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, repelirem o vosso nome como um nome infame, né? Então aqui nós entendemos o que? As pessoas com consciência odiar no sentido de uma repulsa violenta, esse ultrajar é reprovar, como se aquela pessoa, né, que se identifica com o Filho de Deus, é como se ele fosse um criminoso, e de fato Jesus
na cruz é tido com esta forma de criminoso, e quando repelirem, como quem lança fora, como se tivesse uma pessoa, se fosse endemoniado, tomado por um espírito, depois daquilo que eles vão acusar a pessoa de Jesus, e eles dizem isso, né? Por causa do Filho do Homem, ou seja, né, fazer conscientemente tudo o que fazem, que vivem por causa do Filho, de identificar-se com o Filho do Homem. Jesus então diz: alegrai-vos naquele dia, como esse dia, como um tempo memorável, algo de fato inesquecível, né? E este alegrar está num sentido, né, de que confirma, a pessoa deve confirmar, a pessoa deve como se te dissesse assim, rir, em altura mesmo, porque aquela graça que você esperava, ela foi alcançada. E ele diz, né, exultai, o termo grego, né, diz como que pula, né, manifesta, testemunha, torna expressiva a sua alegria, a sua identificação com o Filho de Deus. E ele vai colocar justamente porque era assim que os pais deles, ou seja, os antepassados, tratavam, relacionavam-se com os profetas. Então, esses quatro modos que poderiam pensar, né? Isso é tristeza, isto é maldição, e na verdade são a expressão da melhor vida, a vida correta, a vida que vai se destinando à plenitude, né? Porque o profeta é justamente aquele que revela o plano de Deus. Depois, vão se colocar ali, né? Quatro ais, né, no português, o grego vai dizer oi, mas não é uma reprimenda, esta expressão é na verdade um lamento de morte, né? Como se Jesus dissesse, eu não posso fazer nada por estas pessoas que vivem desta forma, que vivem como, né? Vivem como se estivessem satisfeitos se tudo aqui fosse o completo, né? Se como que, né? Estão felizes contentes somente pelo tempo agora. E Jesus depois vai dizer, né, vocês vão lamentar, vocês como uma dor lancinante vão chorar, né, de forma que não haverá consolo, né? E quando os homens então elogiavam vocês, né, é porque era assim que eles tratavam também os falsos profetas. Então aqui o Senhor nos convida a uma reflexão muito profunda, né, que seguir a verdadeira vida fazer o bem de forma que a pessoa experimente a graça de Deus, ultrapasse a coisa, ultrapasse a situação e viva a graça de Deus. Boa semana.